Olá a todos, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Susana. Mais uma vez vou fazer uma tiragem de 3 opções. Esta tiragem tem muito. Eu acabei de fazê-la para mim, porque eu estava a fazer o restante das outras tiragens, mas a minha mente, a minha intuição me pediu outra coisa. E então eu parei, fiz um vídeo de seguimento dos outros vídeos. E então vou fazer este para o coletivo. Lembrem-se, escolham pelo menos pelo menos até 2 opções. Neste caso, neste tipo de tiragem, vocês podem até optar pelas 3, sou sincera, porque é o que vem no vosso caminho. O que está no caminho, o caminho da sorte, o que está no vosso caminho. Eu vou tirar uma lâmina deste oráculo e deste oráculo. Este é um tarô que está aqui, que vou fazer a cruz celta, em relação às energias de manifestação na vossa vida. Como eu digo, sigam sempre a vossa intuição. Optem por uma, por 2. Se vocês não quiserem optar, quiserem escutar todas as mensagens, escutem. Mas eu digo sempre que tem muito mais valor. Eu não me importo que vocês não vejam o vídeo todo, tem mais valor quando vocês fazem uma escolha intuitiva, entre uma até 2 pecinhas, mas neste vídeo vocês até o poderão ver em todos. Vamos então ver o que a espiritualidade, ou o que está a ser manifestado na vossa vida, o que está para chegar na vossa vida. Qual é o caminho de sorte, ou de bênção, como vocês querem dizer, na vossa vida. Peço também a todos vocês, e não quero mais relembrar, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentário, partilha e a vossa subscrição. Deixem o joinha, gente, é muito gratificante para mim e para todos os outros colegas que colocam conteúdo nas plataformas, e para vocês não custa nada, está à distância de um clique mesmo, está à distância de um clique. Eu vou fazer a evocação dos seres de luz como sempre o faço. Vocês invoquem também os vossos anjos, os vossos guias, quem vocês creem, ok? Quem vocês creem, seja independentemente de credos. Deus é único. Os credos é o homem que cria. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, anjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Sejam bem-vindos. Gratidão. Eu vou começar pela tacinha. A torre é o segundo e a árvore é o terceiro montinho. Eu vou começar pela tacinha e vamos ver então o que sai ao primeiro grupo. O que é que a espiritualidade, ou o que é que vocês estão a chegar a manifestar nos vossos caminhos da vossa vida. Mostrem, por favor, a tacinha. Mostrem, por favor, a tacinha. Gratidão. Qual a energia, por favor? Qual a energia de manifestação para o primeiro grupo? Já vi. Gratidão. A segunda energia. Mostrem, por favor, o que está para se materializar ou alcançar estes seres de luz do primeiro grupo. Gratidão. Mostrem, por favor, segunda lâmina. Já vi. Gratidão. E eu vou colocar aqui, depois vamos ver o fundo do deck destas energias.
O fundo do deck é aquilo que a gente não vê e às vezes traz uma energia extra ou até complementa as primeiras energias. O que é que este primeiro grupo está para manifestar ou está para materializar na sua vida? Uma bênção, uma boa sorte, ok? Oh, a carta do amor! E a carta do mocho. A carta do amor, isto pode ter a ver também com o amor incondicional divino. Mas porquê que eu estou a dizer isto? Por causa da carta do mocho. Porque a carta do mocho, ela fala de mensagens espirituais, de grande sabedoria, para ser encontrada durante um período de transição. Se vocês estão a transitar ou a iniciar algo que tenha a ver com amor, emoção, algo, não precisa ser um relacionamento, gente. É quando a gente começa a amar-se a nós próprios também, o amor próprio, começa a estimar-se, não é só o amor relacionamento, não. O amor, tudo aquilo que nós colocamos um esforço, uma dedicação, um cuidado, não só nos outros, como também em nós. Em nós. O que é certo é que esta energia de amor, que pode ser de várias e de variantes formas para cada um de vocês, tem muito a ver com algum tipo de mensagem espiritual, ou que vocês estejam a receber algum tipo de intuição, mensagem espiritual, a motivação, o entusiasmo, de forma a que vocês realmente encontrem uma grande sabedoria durante este período de transição. Vocês estão a fazer um período de transição e esse período de transição leva-vos ao amor. Como eu digo, não é só o amor dos outros, pode ser o amor próprio. Vamos ver o que é que vos diz o tarot. Para uns será renovação na vida amorosa, sim. Sim. Por isso é que eu digo sempre, vocês têm que enquadrar a vossa situação. Para uns podem estar a despertar o seu amor próprio. Para uns pode estar a iniciar um novo amor, como ainda agora falei. Para outros, tentar reconciliar um amor, curar um amor. O que é certo é que vocês encontrarão uma grande sabedoria durante este período de transição. Olha, vocês têm o julgamento. O julgamento é renovação, gente. É renovação, é renascimento. Oh, e a roda da fortuna? Renovação e renascimento, uma nova etapa. E eu não me quero, por causa da carta do amor, eu não me vou enquadrar muito nos relacionamentos, não, mas pode-me indicar realmente recuperação de relacionamentos antigos, porque a roda da fortuna é o retorno, o julgamento é o perdão, é a reconciliação, e a carta do amor já estava lá em cima. Mas seja reconciliações ou não, eu não vou focar muito nesse tema, porque é um tema daquilo que pode realmente surgir na vossa vida, por isso é que eu ainda agora vos falei, não é só o amor pelos outros, é o amor por nós próprios. Esta transição não é só uma transição, é como se fosse algo para além desta transição, é como se acrescentasse algo de sabedoria ou de importância a esta nova etapa, ou este novo ciclo, esta nova trânsito, a este novo trânsito da vossa vida. O vosso presente. Olha, o mundo. É como eu digo, aqui vocês concluem algo e iniciam algo, porque o mundo é quando nós concluímos algo, iniciamos algo. O que cruza? 4 de copas, oportunidade. O que vocês não estão a ver? O imperador.
o que está na vossa consciência, 10 de ouros, o passado, futuro próximo, vocês, os outros, como veem a situação, isto é como vocês vão ver a situação ou veem a situação, isto é como os outros vão ver a situação, os vossos medos ou os vossos sonhos e o possível resultado final. Lindo, gostei. No fundo do deck vocês têm a carta do mágico. Gente, eu acho que realmente para este primeiro grupo há aqui um grande crescimento, talvez a nível espiritual até, mas a nível pessoal, a nível de sabedoria. Porque aqui vocês, é como se vocês queiram realmente aproveitar as oportunidades. O 4 de copas é quando há oportunidade. É quando há uma oferta. É quando há um objetivo ou vem até nós algum tipo de comunicação, algum tipo de proposta, e é como se vocês estivessem realmente dispostos ou dispostas a ir em frente. A ir em frente. Não precisa ser exatamente uma proposta nova, por isso é que eu ainda agora falei. Pode haver aqui reconciliações, sim, mas eu não vou focar nisso, por isso enquadrem a cada um de vocês. Porque o que vocês não estão a ver é o imperador. Isto é o que vocês não estão a ver, que tem a ver com liderança ou com um certo empoderamento que pode ser vosso. O que vocês não estão a ver é um certo empoderamento. Eu acredito que este empoderamento tem mais a ver até com vocês, por isso é que eu ainda agora falei o amor próprio. Voltar a construir ou descobrir o amor próprio. E isso faz com que a gente comece realmente a descobrir com a tal sabedoria, a trazer durante este período de transição o empoderamento através da sabedoria, ou em forma de sabedoria. Pode representar alguém para quem está nas reconciliações? Sim. Este imperador, independentemente de ser um imperador, homem ou mulher, pode representar sim a aproximação de alguém até vocês. O que vocês têm na vossa consciência, nesta etapa nova ou nestas oportunidades novas da vossa vida, é estabilidade. Estabilidade, legado, durabilidade e, acima de tudo, muita firmeza. Ok? Muita firmeza. Porque o 10 de ouros é a carta em que a gente materializa ou tenta realmente materializar na nossa vida, não só na matéria, em sentimentos, a nível de sonhos e desejos, aquilo que a gente mais deseja, mais quer, mais procura conquistar. No vosso passado, houve realmente aqui tentativa, houve realmente aqui a tentativa de dar certo, estão a ver ali o tiro ao alvo, houve realmente aqui várias tentativas, talvez, de acertar o alvo, de acertar o objetivo, de acertar o resultado final. Houve realmente aqui muito esforço ou muita dedicação até para obter um resultado que acho que este resultado só agora é que se poderá manifestar. Eu acho que no passado é o que eu sinto aqui, é como se fossem umas certas tentativas frustrantes, sou sincera, umas certas tentativas frustrantes. A nível do vosso futuro próximo, vocês têm o 7 de copas, e eu como ainda agora falei, o 7 de copas fala das oportunidades, e vocês estão a abrir-se realmente a nova oportunidade ou novas ofertas na vossa vida. Isso vai gerar, porque a gente quando se abre às ofertas, quando se abre para a vida novamente, as oportunidades surgem na nossa vida, e às vezes até bem mais do que uma oportunidade. Sabem, naqueles períodos da nossa vida, que parece que, imagina, a gente às vezes já anda à procura de um amor, mas temos algo a resolver dentro de nós. Isto é um exemplo para vocês entenderem aquilo que eu estou a dizer do 7 de copas. E quando
aparece o primeiro príncipe encantado, quantas vezes não aparece um segundo príncipe encantado e depois a gente já nem sabe qual é o príncipe encantado que a gente deve escolher, gente. Porque a gente abre-se às oportunidades. E abrir-se às oportunidades não é só saber receber, é saber dar-se às oportunidades. Certo? Porque não basta a gente querer se a gente não se dá, não se abre, não tenta, não experimenta para nós próprios. Porque muitas vezes a gente tenta, experimenta e dá tudo ao outro, mas quando deveria ser o tempo de dar e tentar tudo para nós mesmos e para nós, a gente tem muita dificuldade. Pensem nisso no que eu acabei de vos dizer. A nível do que vocês veem nesta situação toda, isto é a vossa percepção de tudo o que eu vos falei aqui nestas primeiras lâminas. Vocês veem uma grande ambição. Uma grande ambição. Um grande desejo. Aqui é como se mostrasse vocês até mesmo ganhar um certo ego. Mas numa forma positiva. Numa forma positiva. É quando a gente está determinado em conquistar, tem uma certa ambição em conquistar coisas na nossa vida ou experimentar coisas na nossa vida. Não é negativo. Não é negativo. Neste caso, não é negativo. Como os outros vos vão ver dentro desta situação? O louco. É como se não conseguisse entender a vossa ambição ou a vossa postura, ao vosso novo eu. É como se realmente vos vissem, talvez com muito mais coragem, com muito mais dinamismo, com muito mais vontade de arriscar, de sair da zona do conforto, e isso vai causar estranheza aos outros. Vai causar estranheza aos outros, ok? Não estão habituados a ver-vos assim. Os vossos sonhos ou os vossos medos, vocês realmente querem deixar para trás fardos desnecessários. 10 de baixo é quando eu digo, ok, eu cheguei ao limite da minha paciência, do meu esforço, da minha dedicação e de assumir responsabilidades que não são só minhas ou responsabilidades excessivas para mim, para a minha vida, e que de alguma forma, quando a gente carrega responsabilidades excessivas, a gente deixa de viver os nossos sonhos, deixa de viver as oportunidades, porque estamos demasiado ocupados e ocupadas com as responsabilidades que às vezes os outros ainda trazem e subcarregam em cima de nós. Por isso é que eles vão estranhar, vos vão ver como um louco, vão estranhar a vossa atitude, porque vocês é como se quisessem cada um que assuma a sua responsabilidade e eu vou atrás daquilo que eu quero. Vocês vão estar muito à defesa no futuro próximo. Mesmo que tentem trazer algum tipo de desilusão, isto é o 3 de espadas, desilusão, ou até trazer algum tipo de desânimo. Aqui eu até sinto mais que seja algum tipo de desânimo, porque as pessoas vão vos ver como muito loucas, é como se não vos reconhecessem. Podem realmente tentar trazer aqui algum tipo de desilusão a vocês, através das suas opiniões ou através das suas críticas, que às vezes dizem que são críticas construtivas e que de construtivas não têm nada. Eu vejo-vos realmente a defender de tudo aquilo que possa vos magoar, ok? Por isso é que eu digo, eu vejo-vos aqui encontrar um grande empoderamento dentro de vocês, para vocês, ok? Neste novo trânsito da vossa vida. Linda esta energia do primeiro grupo. Vamos então agora à energia do segundo grupo. Vamos ver o que é que se passa, o que é que vem no caminho do segundo grupo. A torre. Deixem ver o fundo do deck, que eu esqueci-me de ver o fundo do deck. Olha, o sol e o estar atento. Tem cuidado. É tempo de tu confiares neste momento. A tal transição. Be careful. Para que tu consigas confiar neste tempo, nesta altura. O sol é super positivo, gente. Super positivo. Parabéns. Continuem. Transitem com sabedoria.
É tempo de começarem a viver talvez os vossos próprios sonhos, os vossos próprios objetivos, uma vez na vida. A Torre, vamos ao grupinho número 2. Vamos ver o que é que a espiritualidade quer ou que se está a manifestar no grupinho 2. Mostrem-me, por favor, para este segundo grupo, quais as energias principais que se estão a manifestar na vida destes seres de luz, por favor. Mostrem-me, por favor, que está para materializar na vida destes seres de luz. Gratidão. Mostrem-me, por favor, qual é a bênção ou a sorte que está para cruzar na vida destes seres de luz. Gratidão. Mostrem-me, por favor, de forma clara e precisa, o que se está para materializar na vida deste segundo grupo. Gratidão. Ok. Vamos ver então o que é que se está para materializar na vossa vida. Ou a família, ou há aqui aumento de família, ou há questões familiares, ou há vínculos que se possam criar familiares, ok? Tem a ver com família. Olha o sonho, gente, se aqui alguém está a tentar desejar uma criança, um aumento de família, casar, fazer um lar, uma família, uma casa, é o desejo do vosso coração. Porque a carta que está aqui é o desejo e diz: o teu coração deseja, o desejo do teu coração, melhor dizer, o desejo do teu coração está pronto a tornar-se real. Está prestes a tornar-se real. Tem a ver com questões familiares, ok? Aumento de família, casamento, às vezes até recuperações de famílias, mas tem a ver com laços, ok? Laços familiares. Atenção que o laço familiar não é só o laço de sangue. Há pessoas que não têm um vínculo de sangue connosco e nós consideramos família, ok? Vamos ver o que é que nos diz com o tarot em relação a este sonho prestes a se realizar, porque é o sonho do vosso coração, gente, é o que está no vosso coração, mas que envolve tema ou aspectos de família. Rainha de espadas e rainha de copas, ok. A mente e o coração. Rainha de copas, rainha de espadas é a mente e o coração. O vosso momento atual. Rei de bastos. O que cruza, rei de ouros. Agora eram duas rainhas, agora são dois reis. O que vocês não estão a ver, cavaleiro de espadas. O que está na vossa mente, cavaleiro de bastos. Interessante esta mensagem. As cartas, os naipes parece que se repetem, as imagens dos naipes. Rei, rei, cavaleiro, cavaleiro, rainha, rainha. Mostra-me o passado, por favor. 9 de copas. Futuro próximo. Futuro próximo vocês têm o 3 de espadas, mas este 3 de espadas ele tem uma mensagem muito diferente do 3 de espadas normal. Como vocês veem a situação, a torre,
como os outros veem a situação, o carro, os vossos medos ou sonhos, paz de bastos e o possível resultado final. 3 de copas. O 5 de baixo está no fundo do deck, mas aqui é quase como se fosse uma reunião, ok? É uma tentativa de acordo ou reunião. E se vocês repararem, eles não estão a discutir, eles estão a trocar de ideias. Pode ser um grupo familiar. Como eu digo, família não é só vínculos de sangue. A nível da vossa energia, a nível do tarot, em relação às primeiras energias que eu falei, há aqui um desejo do vosso coração que está pronto a realizar-se ou tornar-se realidade, que tem muito a ver com questão, tema familiar. Eu quando parti o deck, eu já vos tinha dito, tinha visto 2 rainhas. Agora no centro da vossa mensagem vocês têm 2 reis. Independentemente do vosso género, sexo, o que é certo é que há aqui uma tentativa realmente de estabelecer, porque as outras rainhas eram copas e espadas, mente e o coração, foi o que eu disse, mente e o coração. Aqui tem a ver com bastos, é a atitude, é a ação, rei, é a atitude, é a ação, é quase como se fosse uma autoridade de atitude e de ação. E o rei de ouros. Por isso é que eu digo, independentemente, para mim é como se tivesse saído 4 reis ou 4 rainhas, porque os naipes eles variaram todos. O rei de ouros é a estabilidade, é a maturidade, é a confiança. Pode falar realmente na questão de ajuntamento, porque como as rainhas tinham saído nos cortes e agora saíram os reis, pode indicar realmente aqui parcerias a nível família, a nível de relacionamentos, ok? Que se podem acontecer de uma forma rápida, ou acontecer, ou de se unir, ou haver aqui algum tipo de decisão de acontecimento, ou de uma atitude meio que inesperada, porque ela está naquilo que a gente não está a ver. E o Cavaleiro de Espadas é um cavaleiro de rapidez. Um cavaleiro de rapidez. Mas vai de encontro com aquilo que vocês têm na vossa mente, que é o Cavaleiro de Bastos. O Cavaleiro de Bastos é um movimento, é o querer trazer o movimento, é o querer trazer realmente a vontade ou o desejo ou a determinação de querer conquistar algo ou de alguém conquiste algo. Mas esta conquista poderá ser mais rápida conseguida do que aquilo que vocês esperam. Ser mais rápido do que vocês esperam. No passado, há realmente aqui algum tipo de sonho, de desejo, de prioridades que podem já vir do vosso passado ou ter meio que ficado ali no passado, ok? Porque o 9 de copas fala sempre daquilo que nós gostaríamos, os nossos sonhos, ou aquilo que nós gostaríamos de ter na nossa vida, como sonhos, como objetivos, como realizações, e realmente no passado, eu acredito que há aqui um desejo bem definido ou bem profundo dentro do vosso coração, porque o 9 de copas está no passado, é o que está dentro do vosso coração, ok? E era o que dizia aqui na carta da espiritualidade, o desejo do teu coração está pronto a tornar-se realidade, mais rápido que aquilo que vocês estão à espera, mais rápido que aquilo que vocês estão a pôr como esforço para alcançar, ok? A nível do futuro próximo, eu acho que vocês vão realmente estar muito mais fortes, porque mesmo que até haja algum tipo de atraso, algum tipo de obstáculo,
algum tipo de dificuldade em relação ao vosso sonho familiar, eu vejo-vos muito ativos para que não nada, quase que nada interfira nesta vossa conquista, neste vosso desejo. Porque as 3 espadas, esta pessoa defende, ela não permite, ela defende-se, ela não permite que as espadas a magoem, que haja a ferida ou que haja a dor, entendem? Por isso é que eu estou a dizer, em futuro próximo, mesmo que até haja situações que possam às vezes fazer-nos desacreditar dos nossos sonhos, fazer desacreditar do desejo do nosso coração. E eu não vejo vocês a deixar por terra só porque deixar por terra todos os vossos sonhos, todos os vossos objetivos. Não, eu vejo-vos a lutar muito. Como vocês veem esta situação? Para vocês este sonho de família é como se indicasse realmente uma transformação, um antes e um depois na vossa vida. E eu acredito que esteja a conectar com pessoas que ou há muito desejam criar, mesmo que já tenham criado uma vez um lar, 2 vezes um lar, é como se vocês tenham um sonho de criar uma família, um lar, ou aumentar a família, ou obter filhos. Vocês veem esta realização do vosso sonho como realmente uma grande transformação na vossa vida, como um antes e um depois. Mas vocês estão preparados para isso, porque isto é o desejo do vosso coração. Mas vocês têm a consciência que este desejo do vosso coração trará uma grande e profunda transformação à vossa vida e a vocês. Ok? Como os outros veem esta situação na vossa vida? Veem realmente com algum tipo de sucesso, com algum tipo de mudança, de triunfo. Imagine que há pessoas que estejam ao vosso redor, que até sabem os vossos sonhos, ou gostariam, ou os sonhos que vocês gostariam de realizar. As pessoas vão ver a realização do vosso sonho como realmente uma vitória, como um sucesso, como um triunfo na vossa vida. Pode também indicar que realmente exista ou haja uma transformação, que esta situação traga uma diferenciação, não é tanto transformação, a transformação é para vocês, é como se visse vocês a transitar de uma situação para a outra, mas uma situação para a outra de uma forma de sucesso, rápida. O carro fala da rapidez. A nível dos vossos sonhos ou medos, eu acho que tem a ver com a espera, porque o Page de Bastos, ele fala muito da espera, a gente está à espera. E às vezes esta espera cria a tal ansiedade, ainda agora falei aqui, a ansiedade, o medo de não realizar, o ver o tempo a passar e as coisas não acontecerem. Isto pode ser realmente o vosso medo, a necessidade de manterem a paciência ou manterem a resiliência, porque há um período realmente de espera, ou vocês sentem que já há um período significativo de espera. O que é certo é que vocês têm a vitória, gente, o reconhecimento, outra vez a celebração, 3 de copas. E eu digo sempre isto, tudo no tempo divino. Porque às vezes a gente quer no nosso tempo, e às vezes o nosso tempo não é o tempo mais certo, mais apropriado, mais correto para as coisas acontecer. E quando a gente confia e deixa nas mãos da espiritualidade, eu não estou a dizer que nós não fazemos a nossa parte na nossa vida, não. Há coisas que não dependem tanto de nós, que dependem realmente de outras forças, de outras energias. E a gente realmente tem que ter a capacidade e a sabedoria de aceitar o tempo divino. O tempo divino. Porque o tempo, vem a celebração, ok? Veio o anúncio, veio a celebração. No fundo o deck, olha, eu não hoje gente, olha, celebração. E a carta da celebração diz assim, tu estás pronto para trazer algo novo e algo excitante à tua vida, para a tua vida.
e a carta da sabedoria. Eu acho que aqui a sabedoria tem a ver com a espera, que eu ainda agora falei. Saber esperar o tempo divino. Vamos agora ver a nossa mensagem do nosso terceiro grupinho. Vamos ver o que é que a espiritualidade quer comunicar para a árvore. As mensagens têm sido muito bonitas. Vamos ver a árvore. O que é que a espiritualidade quer comunicar para o grupinho da árvore. Meus queridos seres de luz, mostrem-me, por favor, mensagem para o terceiro grupinho, o grupinho da árvore, que se pode estar para materializar na vida deste terceiro grupo. Gratidão. Mostrem-me, por favor, qual é a energia para o terceiro grupo. O grupinho da árvore, por favor. A segunda energia. Oi, são muitas. Bateu-me no dedo. Mostra-me, por favor, a segunda energia. Já vi. Para o terceiro grupinho, nós temos a sabedoria, o que me mostra sabedoria, talvez espiritual, interna. Sabedoria pode ser de tantas formas, gente. Pode ter a ver com a nossa postura, pode ter a ver com a nossa adaptabilidade. É quando a gente realmente tenta. Para mim, a sabedoria é quando a gente realmente tenta aprender com todos, sem ter a sensação que já sabe tudo. Nós nunca sabemos tudo. Nós nunca somos sábios ao ponto de dizer assim, eu já sei tudo. Não. Isto também é um sinal de sabedoria. Aprender mais. Evoluir mais. A segunda lâmina. Vocês têm a carta do unicórnio. O unicórnio, ele faz muito lembrar aquelas epopeias, é aqueles sonhos mirabolantes que a gente tem na nossa vida, ou na nossa mente, ou nos nossos objetivos. E esta carta fala sucesso, esperança, liberdade. Gente, aqui tem várias situações, várias áreas. Por isso é que a tal sabedoria. Eu vou repetir. Sucesso, esperança, liberdade, cura e magia estão todas disponíveis para ti. Basta tu apenas acreditares. E a nossa sabedoria é exatamente isto, é usar o melhor e o pior que a gente tem. Porque a gente, quando reconhece o nosso lado pior, ou o nosso lado mais imperfeito, porque ninguém é perfeito, o nosso lado, toda a gente tem um lado imperfeito, e quando a gente começa a avaliar o nosso lado imperfeito, a gente aprende com as nossas imperfeições e tornamos aquela imperfeição um bocadinho mais perfeita. E isso é usar realmente tudo aquilo que nós temos como ferramenta dentro de nós, o bom e o mau. O bom e o mau, gente, para que realmente a gente consiga utilizar toda a magia que há dentro de nós de uma forma sábia, de uma forma muito inteligente, de uma forma muito ancestral. Não sei porque é que me veio esta palavra
de forma a que vocês consigam utilizar o melhor que há dentro de vocês. Porque estas energias ou estas forças, o sucesso, a esperança, a liberdade, a cura, elas estão, todas elas disponíveis para vocês. Só precisam realmente acreditar. E às vezes este acreditar é a sabedoria. De saber utilizar, e volto a repetir, a sabedoria de saber utilizar o bom e o mau que existe dentro de nós. De forma sábia. De forma sábia. Vamos ver o que é que vos quero dizer com o tarot. Esta mensagem é como se estivesse muito direcionada a pessoas que têm algum tipo de habilidade, seja de que tipo for, artistas. Seja, eu quando digo artistas, não quero dizer que é só pintores, não, é toda a forma de arte, toda a forma de criar, toda a forma de produzir na vossa vida. Criatividade. Olha, 6 de bastos. A celebração, reconhecimento. Mas vocês, para ter este reconhecimento, têm que ter a tal ambição. A vossa energia do momento. Vocês têm a carta de julgamento. 5 de ouros. O que vocês não estão a ver, a estrela. Vocês têm que acreditar mais na vossa... O julgamento é um chamado, gente. Vocês têm que acreditar mais no vosso chamado. Acreditar mais naquilo que vocês realmente são bons a fazer e sabem que são bons a fazer e podem não estar a colocar todo o mérito naquilo que vocês sabem fazer. A vossa consciência. 7 de copas. O passado. Rei de copas. O futuro próximo. Rei de bastos. Como vocês veem a situação. 4 de ouros. Como os outros veem. 3 de bastos. Os vossos sonhos ou medos. Roda da fortuna. Vocês têm medo da mudança. E o resultado final, cavaleiro das espadas. Gente, vocês têm medo da mudança. Olha, o mais que está no fundo do deck. Vocês têm medo da mudança. Vocês querem a mudança, mas têm medo da mudança. É como dizer, eu gostaria realmente de apostar naquilo que eu sou bom a fazer, ou eu reconheço que necessito de mais sabedoria para obter o sucesso, ou para manter, ou para ter a liberdade, ou para ter a cura, mas é como se vocês não acreditassem muito nesse chamado, porque o julgamento é uma carta de chamado, é quando nós somos chamados a tomar uma decisão final, mas vocês estão no 5, vocês não estão seguros, vocês têm um pouco de, como é, de falta de confiança. Falta de confiança. O que vocês não estão a ver é a estrela. É a estrela. É o tal acreditar que vocês são capazes de realizar os vossos sonhos, os vossos objetivos. O vosso sucesso, a vossa cura. É preciso acreditar. Porque na vossa mente há muita confusão. É daquele... para mim, o 7 de copas na vossa mente é como se vocês tenham... tanta coisa na vossa mente, tipo a nível
oportunidades, ou a nível de querer fazer isto, querer fazer aquilo, e ao fim de contas vocês só se confundem e não conseguem fazer nada do que deveriam estar a fazer, ou não estão a fazer nada de acordo com aquilo que vocês gostariam até de estar a fazer. Há necessidade de ser mais realista. Por isso a carta da sabedoria, ser mais realista. Porque o 7 de copas é um sonho. Estão a ver aqui? É um sonho, é um sonho em que a gente tem que ter a capacidade de discernir o que é real para nós. O que é válido para nós. Porque nem tudo é válido para nós. E este válido tudo, ou este descobrir o que é válido para vós, para que vocês consigam realmente ter o sucesso sobre os vossos sonhos, sobre os vossos objetivos, é a sabedoria. É saber escolher, avaliando, como ainda agora disse, aquilo que vocês são bons e maus. Juntá-los. Porque às vezes a gente é muito bom numa coisa e é mau em outra. Mas às vezes se unir uma área que una as duas, o que era mau não é tão bom e o que era bom, às vezes dá ali uma equilibrada. Entendes? Porque às vezes a gente quando sente que também é bom demais, a gente ilude-se e depois perde o sentido inicial ou o objetivo inicial, porque o nosso ego às vezes fala um bocadinho muito alto, um bocadinho às vezes muito alto até. A nível de passado, vocês têm o Rei de Copas. Há realmente aqui um desejo do vosso coração, ou uma motivação dentro do vosso coração, que vocês realmente têm que sacá-la para fora. Há emoções ou motivações que vocês guardam no vosso coração e vocês realmente têm que sacá-las para fora, para tomar então no futuro próximo uma atitude, uma ação, aqui é quase como se fosse uma certa determinação, uma atitude determinada, uma atitude e uma postura determinada em relação a ter o sucesso, a ter a liberdade ou a ter a cura, ou até saber utilizar da melhor forma, com sabedoria, a magia que há em vocês. Como vocês veem toda esta situação? Vocês necessitam de segurança, é como se vocês sintam que esta situação necessita de mais equilíbrio, ou de sentirem-se mais estáveis, mais seguros, mais confiantes até, em relação a este chamado, O que os outros veem, ou o que os outros poderão ver no futuro, porque é o futuro próximo. Estas pessoas vão se surpreender no futuro próximo. Vão-vos ver a movimentar e alcançar coisas que até mesmo eles ou elas, poderiam nem sequer estar à espera, porque é como se vos vissem a conquistar, a receber e a conquistar coisas na vossa vida. Seja que objetivos vocês têm em mente. O que vocês têm medo e desejam ao mesmo tempo é a roda da fortuna. E enquanto vocês estiverem na dualidade em eu quero, mas tenho medo da mudança, as coisas tornam-se mais medrosas para vocês, ou provocam mais medo para vocês. Porque este é o vosso medo, é o medo da mudança. Ou da rapidez da mudança, ou de sentirem que não são capazes de acompanhar a mudança. Porque no futuro, quando vocês realmente conseguirem equilibrar a vontade de mudar com a mudança, de aceitar a mudança, vejam, vocês tomam uma atitude realmente decisiva. Cavaleiro de Espadas é uma atitude decisiva. É quando a gente já não traz nenhuma razão ou nenhum motivo para adiar aquilo que a gente quer, fazer, ou aquilo que a gente gostaria de decidir, ou aquilo que a gente gostaria de experimentar. Ok? Nos vossos fundos do deck, vocês têm o foguete, e diz-vos assim:
energia positiva ao vosso redor, tanto de amor como de alegria e boa sorte estão a vosso caminho. Só precisam acreditar. E o símbolo da alma. E eu acredito que eu estou a falar para um grupo que há aqui algum tipo de chamado. O chamado não é só o espiritual, gente. O chamado é quando nós realmente nascemos com algum tipo de dom artístico. Há o dom artístico de cozinhar, há o dom artístico de pintar, o dom artístico de tomar conta de crianças. É um dom. O dom artístico de tomar conta de idosos. Tudo isso é um dom. A gente coloca os dons como algo que é muito especial, muito XPTO. Não é. Às vezes é nas coisas mais simples que existe também um dom. E as pessoas não reconhecem esses dons, mas é um dom. Porque nem toda a gente está preparada para cuidar de um idoso, nem toda a gente está preparada para cuidar de uma criança, porque é necessário uma sensibilidade especial. Isso é um dom, é sensibilidade. Entende o que eu quero dizer? E às vezes a gente só dá valor aos dons de pintor, cantor, artista, teatro, não, e as outras pequenas coisas. É preciso um dom. E se calhar alguém precisava de escutar isto. Tudo aquilo que nós somos bons e sentimos que somos bons a fazer é um dom, é uma dádiva que nós temos como ferramenta para melhorar e evoluir na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Guardem isto. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, à vossa energia, ao vosso momento. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.